Foundational covenant that God made with Israel, that's the Abrahamic covenant. Nós vimos então a aliança fundamental que Deus fez, que foi a com Abraão. Three great features. 3 pontos principais. What are they? Quais são? Land, blessing. Okay. And then we saw in the land covenant that God made how he reiterated the promises to Abraham. E aí nós vimos na aliança da terra que ele fez, como ele reiterou as promessas que ele já havia feito a Abraão. God has promised that piece of land to Israel as a permanent possession. E Deus prometeu a Israel uma porção de terra como uma posse permanente. So while they possess the land, they cannot enjoy it unless they are obedient. E possuindo a terra, eles não podem desfrutar dela a menos que sejam obedientes. We also saw in that land covenant that God would disperse them out of the land for disobedience. Também vimos na aliança da terra que Deus haveria de dispersar o povo por causa da sua desobediência. But that in the future he would regather them and allow them to enjoy all of the land. Mas que no futuro ele haveria de reuni-los para eles desfrutarem da terra. So today Israel is under that fifth cycle of discipline. E assim hoje Israel está sob esse 5º ciclo de disciplina, Which is Israel out of the land, scattered among the nations of the world. que é Israel fora da terra, espalhado pelas nações do mundo, And they remain under a curse from God. e eles permanecem sob uma maldição de Deus. And that is where they are today. E é onde eles estão hoje. However, we saw also that there would be a regathering of Israel. E também vimos que haveria um reajuntamento de Israel, This actually comes in 2 stages. e que acontece em 2 The etapas. first stage is a regathering in unbelief. O primeiro é uma reunião em incredulidade. There will be some Jews who are regathered to the land, although they do not do so for spiritual reasons. Haverá judeus reunidos na terra, mas não por motivos espirituais. And this is something that takes place prior to the tribulation. E isso ocorre antes da tribulação. Now, in the Old Testament, the church was not revealed at all. E no Antigo Testamento, a igreja não foi revelada de forma alguma. There is nothing about the church in the Old Testament. Não há nada a respeito da igreja no Antigo Testamento. So it doesn't speak of the church nor of the final event of the church, which is the rapture. Então não fala nem da igreja e nem do evento final da igreja, que é o arrebatamento. But the Bible does speak about the history and the future of Israel. Mas a Bíblia fala da história e do futuro de Israel. Prophecy was given about the coming Messiah. A profecia foi dada a respeito do Messias que viria The Messiah would be cut off, e que o Messias seria retirado, but there would still be a period of time before the establishment of the Messianic kingdom. mas ainda haveria um período de tempo antes que o reinado messiânico se estabelecesse. But when Jesus came, first Advent, his people rejected him, Quando o Senhor Jesus veio no primeiro advento, o seu povo o rejeitou. and God postponed his plans for Israel. E Deus assim então postergou os seus planos para eles. God is not finished with Israel, but he has temporarily set them aside as the people through whom he works out his plan. E Deus não terminou ainda de tratar com Israel, mas ele os colocou de lado na qualidade daquele povo com quem ele tem que tratar através de um plano. But we do know that there will be a regathering of Israel to the land before the tribulation. Mas sabemos
que haverá um ajuntamento do povo de Israel antes da tribulação. Now, in Zephaniah chapter 2, verse 1, E em Sofonias 2:1, gather yourselves together. Yes, gather together, O undesirable nation. concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Or a nation that has no shame. Ou uma nação que não tem vergonha. So this nation that's going to gather itself is one that is not rightly related to God. E assim, essa nação que há de se ajuntar é uma nação que não está num relacionamento correto com Deus. And he says, do this before the decree is issued or the day passes like chaff. E ele diz, faça isso antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Before the Lord's fierce anger comes upon you, before the day of the Lord's anger comes upon you. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. So this is saying there will be a regathering of Israel prior to the tribulation. E assim isso nos ensina que haverá um reajuntamento do povo de Israel antes da tribulação. Now notice in this verse 3 times we have the word before. E perceba nesse versículo que 3 vezes aparece a palavra antes. And he is talking here about the time before the day of the Lord commences. E ele está falando que é antes que o dia do Senhor comece. The day of the Lord, we're talking here about the tribulation period. O dia do Senhor, estamos falando aqui do período da tribulação. So there are numerous passages throughout the prophets that talk about this regathering in unbelief. E assim nós temos nos profetas várias menções desse reajuntamento do povo de Israel em incredulidade. And we know also that Israel must exist as a nation before the tribulation begins. E sabemos também que é necessário que Israel exista enquanto nação antes da tribulação começar. If we go to Daniel chapter 9 and that very familiar passage, se nos dirigirmos a Daniel capítulo 9, naquela passagem bem familiar, where he talks about the 77s. Onde fala das 70 semanas. Each 7 here is a 7-year period. Cada 7 aqui é um período de 7 anos. So 70 times 7, that's 490. E assim 70 vezes 7 é It's 490. talking about 490 years. E assim está falando de 490 anos. And he's saying here there are 490 years for your people and for your holy city. E diz aqui que há 490 anos para o teu povo e a tua cidade. And then he gives a list of things that are to be accomplished during this period of time. E aí ele dá uma lista de coisas que hão de acontecer durante esse período. And now he gives information about these 77s. E agora ele dá essa informação a respeito dessas 70 semanas. From the going forth of the command to restore and build Jerusalem. Ele diz desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Now this is a specific command that is given. E essa é uma ordenança específica que é dada. And it's a command to restore and build Jerusalem. E é uma ordenança para restaurar e construir Jerusalém. And this specific command is found in Nehemiah chapter 2. E essa ordenança específica está em Neemias capítulo 2. It is a command that was given on March 5th. Que foi dado no dia 5 de março. In the year 444 BC. No ano 444 antes de Cristo. And from that command until Messiah the Prince there will be 7 weeks and 62 weeks. E desse momento até a vinda do Messias haverá
How many? Read it. 7 semanas e 62 semanas. Okay, 7 plus 62 is 69. 7 mais 62 são 69. And if you multiply that times 7, E se você multiplicar por 7, it comes out to 483 years. vira 483 anos. Now, if you figure from 444 BC, E se você fizer as contas de 444 antes de Cristo, 483 years, 483 anos, this brings us down to the very time that Jesus entered into Jerusalem in the triumphal entry, vai dar exatamente na entrada triunfante do Senhor Jesus em Jerusalém, which took place the week before the crucifixion. que aconteceu uma semana antes da crucificação. Now he says that the street will be built again and the wall, even in troublesome times. Diz que as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. That's the first 7 weeks. É as primeiras 7 semanas. And then after that time, going down until Messiah the Prince, E aí depois disso, até chegar o Messias, o príncipe, you have another 62 weeks. tem mais 62 semanas. But in verse 26, after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e não estará. Now, just exactly as prophesied, E exatamente como profetizado, after those 483 years, Jesus was put to death. depois dos 483 anos, o Senhor Jesus Cristo foi colocado à morte. But now he said, and the people of the prince who is to come. E aí diz, e o povo de um príncipe que há de vir. Now, we have two things to notice here. We have people E temos duas coisas a perceber aqui, povo and the prince. e o príncipe. It says the people shall destroy the city and the sanctuary. Diz, o povo há de vir e destruirá a cidade e o santuário. This is a reference to the Romans. É a referência aos romanos. And indeed, they destroyed the city and the sanctuary. E de fato eles destruíram a cidade e o santuário. This took place in 70 AD. E isso aconteceu no ano 70 da era cristã. The end of it shall be with a flood, which is language in the Old Testament of a complete military conquest. E o seu fim será num dilúvio. Dilúvio é uma expressão do Antigo Testamento para uma conquista militar total. Now we have this prince, E nós temos esse príncipe. and it says in verse 27, E no verso 27 diz: he shall confirm a covenant with many for 1 week. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Now this confirming the covenant, it actually means to bring in a new covenant. E essa confirmação de aliança está falando de trazer uma nova aliança. So the word here, I don't know what yours is, confirm. Oh, it says that it will be a firm covenant. The Hebrew text here says that he will make a new covenant. O texto hebraico diz que ele fará uma nova aliança. It means to make an original covenant with very strong guarantees. Isso significa que ele fará uma aliança original com garantias muito fortes. So there is a prince who is to come, E assim há um príncipe que há de vir. and it says he will be from the people who destroy the city. E diz que é daquele povo que destruirá a cidade. So he's going to be a Roman. Ou seja, um romano. And he is going to make a covenant with Israel, with many in Israel. E ele fará um acordo com Israel, com muitos em Israel, For 1 week. por uma semana, That's 7 years. que são 7 anos. And this is what
marks the beginning of the tribulation. E é isso que marca o início da tribulação. Many people said, well, the rapture starts the tribulation, but that's not what the Bible teaches. Muitas pessoas dizem que é o arrebatamento que dá início à tribulação, mas isso não é o que a Bíblia diz. This signing of this covenant is what starts the clock ticking on God's program for Israel. É quando essa aliança for assinada que começa a marcar o tempo para Israel. The rapture is imminent. It could happen at any moment. O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Now you hear a lot of people today talk about signs of the rapture. E ouve-se muitas pessoas hoje falando sobre sinais do arrebatamento. This is false teaching. Isso é ensino falso. There are no signs for the rapture. Não há sinais para o arrebatamento. And so some people say, "Oh, we're seeing signs in the heavens, we're seeing signs on the earth. E assim as pessoas dizem, estamos vendo sinais na terra e no céu. We're seeing signs in politics. E na política. We're seeing signs in diseases." E sinais nas doenças. All of those are wrong. Tudo isso está errado. There are no signs that precede the rapture of the church. Não há sinais precedentes à subida da It could igreja. happen tonight. Pode acontecer hoje à noite. We don't have to have any more Jews go back into the land. Não precisamos mais de judeus voltarem para a We don't terra. have to have anything happen with the European Union. E nada a ver com a União Europeia There aren't any technological advances that have to be made. ou avanços tecnológicos que têm que ocorrer. But people say, "Oh, we have more earthquakes than ever before," and that's a sign. E as pessoas dizem assim, mas estão acontecendo mais terremotos do que jamais na história. Isso é um sinal. Oh, Russia has moved down into Syria, and that's a sign. A Rússia foi até a Síria. Isso é um sinal. No, it's not. Não, não é. Not a sign of the rapture. Não um sinal Now, do arrebatamento. there are many signs that precede the second advent of Jesus Christ to the earth. Há muitos sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, a But there segunda, are no signs that precede the rapture. mas nenhum antes do arrebatamento. So if someone comes and says, "I want to talk to you about all of the signs that we're seeing," E então, se alguém quiser vir a você e falar assim, olha, quero conversar com você sobre os sinais que estamos vendo, I would recommend you not allow him to teach in your church. eu recomendo que você não permita que ele ensine na sua igreja. The next prophetic event in Scripture is the rapture of the church. O próximo evento profético das Escrituras é o arrebatamento da igreja. Now, at some point after the rapture, there will be the signing of this covenant. E em algum momento após o arrebatamento da igreja, haverá a assinatura dessa aliança. Will it take place the day after the rapture? Pode acontecer hoje, depois da nossa subida. That's possible. É possível. But it might not take place for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Mas pode ainda demorar 10, 20, 30 ou 40 anos. That's also possible. Isso também é possível. For example, Por exemplo, when did the church begin? Yeah. Quando a igreja começou? 30, 32 AD. No ano 30, no ano 32? When was Israel destroyed as a nation? Quando foi que Israel foi destruído enquanto nação? Almost 40 years later. Quase 40 anos depois. So you have the beginning of the new dispensation of the church, and yet Israel was still in the land for almost 40 years. Então você vê o início da dispensação da igreja e ainda assim Israel ainda na terra por quase 40 anos. What we do know is that before the tribulation begins, Israel must be in the land and exist as a nation. O que sabemos realmente é que antes do início da tribulação, Israel precisa estar na terra existindo como nação. So this signing of a covenant is going to be between a political leader that we call the Antichrist. E assim a assinatura dessa aliança será com um líder que nós conhecemos como Anticristo. Leadership in Israel. E entre ele e a liderança de Israel.
So we have the signing of the covenant here, but God's perspective on this covenant is found in Isaiah 28. E assim nós temos a assinatura da aliança aqui, mas a perspectiva está em Isaías 28. Isaiah 28:14 through 22. Isaías 28 de 14 a 22. We have the divine perspective on this covenant. Temos a perspectiva divina dessa aliança. Hear the word of the Lord, you scornful men who rule this people who are in Jerusalem. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Because you have said, we have made a covenant with death, and with Sheol we are in agreement. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. When the overflowing scourge passes through, it will not come to us. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. You see, when Israel signs this covenant with the Antichrist, he promises them peace and safety for 7 years. Porque quando Israel assinar esse acordo com o anticristo, ele lhes prometerá paz e segurança durante esses anos. So even though there's a nation in the land, they are very fearful. Porque mesmo havendo uma nação na terra, eles ainda estão com muito medo. We can understand this. E nós podemos compreender isso. And at this time in the future, they are going to be extremely fearful of being destroyed as a nation again. E esse momento no futuro, eles vão estar com um tremendo medo de serem destruídos como nação. This man who is a great military power and a political leader. E aí você vai ter esse homem com um tremendo poder e sendo um líder político. And he comes to Israel and says, I will guarantee your peace and safety for 7 years. E aí ele vem a Israel e diz, eu garanto a sua paz e segurança por 7 anos. And many in Israel will say, let's sign that covenant. E muitos em Israel vão dizer, vamos assinar essa aliança. That's why you're saying, we've made a covenant with death. It's not going to happen to us. E é por isso que está escrito, fizemos um acordo com a morte. A morte não vai nos atingir. It might be all around us, but we're going to have peace and safety. A morte pode estar ao nosso redor, mas nós teremos paz e segurança. We've made our lies our refuge, and under falsehood we have hidden ourselves. Porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Therefore, thus says the Lord God, portanto, assim diz o Senhor Deus, behold, I lay in Zion a stone for a foundation. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, and whoever believes will not act hastily. Pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Who's the sure cornerstone? E quem é essa pedra? Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. He's saying, look, your peace and safety will be found in the Messiah. E ele está dizendo, olha, a paz e segurança de vocês será fundado no Messias. We cannot trust in the arm of flesh. Não podemos confiar num exército de carne. You're putting your faith in the wrong things. Vocês estão colocando a fé nas coisas erradas. But they make this covenant. Mas eles fazem esse acordo. God says, I also will make justice the measuring line and righteousness the plummet. E Deus diz, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. God has a standard. Deus tem um padrão. It does not change. Que não muda. And we need to measure all things by this standard. E nós temos que medir tudo a partir desse padrão. So the hail will sweep away the refuge of lies and the waters will overflow the hiding place. Assim a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. It doesn't matter what kind of covenant you make with man, God is always the sovereign. Não importa qual acordo que você faça com os homens, Deus sempre é soberano. So he says your covenant with death will be annulled. Ele diz, a vossa aliança com a morte será anulada. Your agreement with Sheol will not stand. E o vosso acordo com o além não subsistirá.
When the overflowing scourge passes through, then you will be trampled down by it. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. You see, they think, we will have peace and safety. E eles pensam assim, agora temos paz e segurança. And the very thing that you are trusting in is going to turn around and bite you. E é justamente aquilo em que você está se confiando que vai voltar e vai te morder. As often as it goes out, it will take you. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. And he says it's going to be day after day after day. Diz, porque passará manhã após manhã e todos os dias. It will be a terror just to understand the report. E todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. It's going to be horrible. Será horrível. The bed's too short to stretch out on, and the covering's so narrow that one cannot wrap himself in it. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. As a tall man who has slept on short beds, I understand this. Como um homem alto que já dormiu em camas curtas, eu entendo isso. I went to this African village where the average man stood about this tall. Eu fui para esse vilarejo africano onde o homem de estatura mediana era dessa altura. Depois. I had a short bed. Então a cama era curtinha. I didn't know whether to cover up my shoulders or cover up my feet, but the blanket was only about 1 meter long. Eu não sabia se eu cobria o ombro ou os pés. What he's saying here, you're not going to have what you really need, what you really want. O que ele quer dizer com isso é vocês não vão ter o que querem realmente, o que precisam realmente. For the Lord will rise up as at Mount Perazim, he will be angry as in the valley of Gibeon. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão. That he may do his work, his awesome work, to bring past his act, his unusual act. Para realizar a sua obra estranha e para executar o seu ato inaudito. We have other terms here to describe the tribulation and particularly the last half of the tribulation. Temos termos específicos aqui para descrever a tribulação e principalmente a segunda metade da tribulação. Called here his unusual act or his awesome work. Chamado aqui a sua obra estranha. Therefore do not be mockers, lest your bonds be made strong. Agora, pois, não mais escarneçais para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. For I have heard from the Lord God of the armies a destruction determined even upon the whole earth. Porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. So many in Israel, not all, but many will agree with this covenant. E assim muitos em Israel, muitos, não todos, concordarão com esse acordo. They will believe they have peace and safety. E acreditarão que terão paz e segurança. But notice in Daniel 9:27. Mas perceba em Daniel 9:27. He will confirm a covenant with many for 1 week. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. 7 years. 7 anos. Mas in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Now this event here we call the abomination of desolation. E este evento nós chamamos de abominação da desolação. Jesus speaks of it in Matthew 24. Jesus fala dele em Mateus 24. We also have a description of it in 2 Thessalonians chapter 2. E também em 2 Tessalonicenses 2. Então, a construção do segundo templo
Because he talks about the cessation of the sacrifices. So will the second temple have been built by then? We'll talk about that in just a moment. Falaremos já disso. Thank you. Obrigado. Só um minutinho. É porque o rei, como ele diz no 26, ele fala que o povo de um príncipe, ele vai assinar um acordo com o anticristo, que é o povo de um príncipe. Ele disse que seria os romanos. Pergunta pra ele. Sim, Ele disse. Eu pergunto. You said the people. viria do romano. Então, primeiro eu vou fazer a primeira pergunta. You said that the people of a prince Yes. would do those things. Yes. And were you talking about the Romans? Yes. Sim, a primeira pergunta. Yes. Ok. Okay. Apparently he's happy about it. Argentina. É o romano na Argentina. Because the new pope is from Argentina. And Listen. I do not believe the Pope is the Antichrist. ele não acredita que o Papa é o anticristo. You can go to the Adventist for that. Never mind. Okay. Okay. Now, we find this abomination. Então nós encontramos essa abominação. Jesus talks about this, Jesus fala sobre isso. and in 2 Thessalonians chapter 2, E em 2 Tessalonicenses 2, in verse 3, no verso 3, let no one deceive you by any means, ninguém, de modo nenhum, vos engane, for that day is not present porque isto não acontecerá unless the falling away comes first, sem que primeiro venha a apostasia and the man of lawlessness is revealed, the son of perdition. e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. So Paul is telling the Thessalonians, if the Antichrist is not revealed, you're not in the tribulation. E assim Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: se o anticristo não for revelado, então vocês não estão na tribulação. So if someone comes to your church and says, I will reveal to your people the identity of the Antichrist, throw him out. Então, se alguém chegar na sua igreja e disser assim: olha, eu vou revelar para você a identidade do anticristo, bota ele para fora. He will not be revealed during the time of the church. Ele não será revelado durante o tempo da igreja. Yes? Essa apostasia This apostasy. tem a ver com a apostasia do meio cristão hoje, ou será uma outra apostasia relacionada ao povo de Israel na tribulação? Is it related to the church people today or to the people of Israel during tribulation? I don't know. Eu não sei. There are two schools of interpretation here. Há duas linhas de interpretação aqui. One is the word falling away. Uma está ligado. What do you have? He comes first. Apostasy. Apostasia. Okay. Comes from two Greek words, apo and stasia. Vem de duas palavras gregas, apo e stasia, And it means to stand apart, que significa colocar-se à parte to stand away from. ou colocar-se longe de. Now, there are some dispensationalists who interpret this as a reference to the rapture. E alguns dispensacionalistas interpretam isso como o arrebatamento. This is a possible interpretation, E é uma interpretação possível. but the usual meaning of this word is a departure from true teaching. Mas o uso geral dessa palavra é afastar-se do ensino verdadeiro. Now, what this apostasy is, E o que essa apostasia é, I don't know. eu não sei. Now, the Apostle Paul, when he wrote to Timothy, said that in the latter days there would be a departure from sound doctrine
and from the truth. Porque o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, falou que nos últimos dias aconteceria um apartar-se da doutrina sã e da verdade. But you can look at any century of the past 2,000 years and find apostasy in that sense. Mas se você olhar em qualquer um dos séculos dos últimos 2.000 anos, você vai encontrar esse tipo de apostasia. So, So he thinks that this apostasy is related to what is said in Matthew 24. that's possible. É possível. I don't know. I can't. Eu não sei. You know, I don't have any particular confidence in an interpretation of this. Eu não tenho assim nenhuma confiança particular nessa interpretação, que As to seja what is the essa. apostasy. As far as the man of lawlessness, I'm sure on that. Agora, quanto ao homem da iniquidade, aí sim. Okay. Now, this man of lawlessness E esse homem da iniquidade, says he opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. So he is opposed to every worship system. E assim ele se opõe a todo sistema de adoração. So that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. So what's going to happen here is that this Antichrist, E o que vai acontecer então é que este anticristo, in the middle of that 7-year covenant no meio dessa aliança de 7 anos, made with Israel, feito com he is Israel, going to come into Jerusalem. vai vir a Jerusalém, He will go into the temple, entrar no templo, and there he will set up a statue of himself and require people to worship it. e lá ele fará uma estátua de si e requerer ao povo que o adore. And that is this abomination of desolation. E essa é a abominação da desolação. So in Matthew 24:15, E assim, em Mateus 24:15, he said, "When you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, quando, pois, verdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, this is also referred to in Revelation chapter 11. Apocalipse 11:1 também fala disso. I was given a reed like a measuring rod, and the angel stood saying, 'Rise, measure the temple of God, the altar, and those who worship there.'" Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. But leave out the court which is outside the temple, and don't measure it, for it's been given to the Gentiles. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. And they will tread the holy city underfoot for 42 months. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. How long is 42 months? 42 meses dá quanto? That's 3.5 years, 3 anos e meio. which also is identified as 1,260 days, Que também é medido por 1.260 dias. which means that the months being talked about here are 30 days each. Meses de 30 dias cada. Okay. So, but what we see here is that we have events in the tribulation that include a temple in Jerusalem. Então o que vemos aqui é que há eventos na tribulação que incluem um templo. And these passages indicate that it's in the middle of the 3.5-year period that the Antichrist breaks that covenant. E a passagem nos indica que é no meio dessa semana que o anticristo quebra o seu This acordo. man of lawlessness will take a seat in the temple and proclaim that he is God. Esse homem da iniquidade vai se colocar no templo e proclamar que ele é Deus. He will call upon the whole world to worship him, E ele vai chamar o mundo inteiro para adorá-lo. and their acceptance of his deity
will be confirmed by taking his mark of 666. E a aceitação da sua divindade ocorrerá por aceitar a marca 666. I don't want to talk about that tonight. Eu não vou falar sobre isso hoje à noite. But what I do want to point out is that there must be a temple before the middle of the tribulation. Mas o que eu quero assinalar é que é necessário que haja um templo antes da metade dos 7 A anos. temple will be built Um templo será and it will construído be functioning. e estará em funcionamento. How many temples in Jerusalem? Quantos templos há em Jerusalém? Well, we have already had 2. Já temos 2. There was the temple built by Solomon. O construído por Salomão, This was destroyed by Nebuchadnezzar. esse foi destruído por Nabucodonosor. It was rebuilt E under foi- Zerubbabel, and then it greatly expanded by Herod. Esse foi reconstruído por Zorobabel. And I lost the rest of it. It was rebuilt by Zerubbabel Foi reconstruído por Zorobabel and greatly expanded by Herod. e muito expandido por Herodes. But that temple was destroyed in 70 AD, Mas esse templo foi destruído no ano 70. and there has not been a temple for Judaism since. E desde então não há templo para o judaísmo. But what we see is that in the middle of the tribulation there will be a functioning temple in Jerusalem. Mas o que nós vemos é que haverá um templo em Jerusalém na metade dos 7 anos da tribulação. They'll be offering sacrifices again. Sacrifícios serão oferecidos novamente, Now this is significant. e isso é significante. It means that Israel will be in control of the Temple Mount, Porque significa que Israel estará no controle do monte do templo. It's also very likely that the Mosque of Omar and the Al-Aqsa Mosque will be destroyed. E também é muito provável que as 2 mesquitas serão destruídas. For it's unlikely that the Jews would ever build a temple any place except on the Temple Mount. For what? The Jews would not build a temple any place except. Porque os judeus não construiriam o templo em qualquer outro lugar que não fosse o monte para o templo. And it's very unlikely they would build the temple there if they still had the Muslim holy places. E é muito improvável que eles construam o templo ali se o templo muçulmano ainda estiver ali. So that will be the third temple. Então esse será o 3º templo. Ultimately, that temple will be destroyed as well, E por fim esse templo será destruído também. and there will be a 4th temple built during the millennium. E haverá um 4º templo construído no milênio. But this third temple, Mas esse 3º when templo, will it be built? quando será construído? I don't know, Eu não sei. except to say that it will be built before the middle of the tribulation. Só sei dizer que será construído antes da metade da tribulação. Will it be built during the church age? Vai ser construído durante a era da igreja? That's possible. É possível. We have a nation of Israel today. Nós temos uma nação de Israel hoje. They do control the Temple Mount, E eles controlam o monte do templo, even though for political reasons they have not chosen to demolish the Muslim places of worship. Mesmo que por razões políticas eles tenham escolhido não demolir os templos muçulmanos. But we don't know if it will be built during the church age. It's a possibility. Mas não sabemos se será construído durante a época da igreja. É uma possibilidade. It could just as easily be built after the rapture of the church. Também poderia facilmente ser construído depois da época da igreja. Now, there is no active building of the temple going on today. Bem, hoje não há nenhuma atividade de construção do templo. But there are some activities in Israel today that are relevant to the third temple. Mas há algumas atividades em Israel hoje que são relevantes para a construção desse templo. There is a group in Israel today called the Temple Institute.
Há um grupo em Israel hoje chamado o Instituto do Templo, or the Temple Faithful. ou o Templo Fiel, os fiéis do templo. And even now they are making furnishings for the next temple. E agora mesmo eles estão fazendo provisões para o próximo They have templo. already manufactured many tools related to worship. Já fizeram muitas ferramentas relacionadas à adoração. They made shovels to carry out the ashes from the altar. Já fizeram as pás para tirar a cinza do altar. They've made a lot of hooks and other things that are related to animal sacrifices. E ganchos e outras coisas relacionadas ao sacrifício de animais. They've made jars and pitchers for the various washing ceremonies. E jarros e jarras para as várias cerimônias de lavagens. They've made bowls and pans to collect the blood from animal sacrifices. E panelas e recipientes para coletarem o sangue de animais. They've made scarlet thread and ribbons for the scapegoat. Pano escarlate e fitas para o bode da expiação. They have made priestly garments. E roupagem sacerdotal. Although it's my understanding they have not yet made garments for the high priest. Apesar de que, até onde eu sei, não fizeram ainda a roupa do sumo sacerdote. But they want to have all of these things ready so that they can use them immediately when the third temple is built. Mas eles querem ter tudo isso pronto para imediatamente poderem usar assim que o terceiro templo estiver pronto. What is also interesting is that even today they have started a school to train priests in animal sacrifices. E o que é interessante é que mesmo hoje eles já começaram uma escola de treinamento para sacerdotes quanto a sacrifício de animais. Offering these animal sacrifices is a very special process. Porque fazer esse oferecimento de animais é um processo bem especial. How do you cut the throat? Como corta a garganta, How do you collect the blood? como se coleta o sangue, How do you take the skin off? como se tira a pele, How do you take out the insides? como tira as partes de dentro. When the animal has to be cut into its various parts, how do you cut it? E quanto ao cortar o animal em várias partes, como se corta. There are many details that they need to understand, and they have a school today. Há muitos detalhes que eles precisam compreender e há uma escola hoje. Now it's interesting that the only tribe of Jews today who know for certain their origin E é interessante que a única tribo existente hoje que com certeza sabe da sua origem are those from the tribe of Levi. é os da tribo de Levi. We have people with the name of Levi. Porque há pessoas com o nome de Levi. Levi, Levinson, Leventhal. Levi, Levinson, Leventhal. And then those who have a name that is something like Kohen. E também os que têm o sobrenome Cohen. Kohen is the Hebrew word for priest. Porque Cohen é a palavra hebraica para sacerdote. So we have people named Cohen, Khan, Cain. E assim há pessoas com o nome de Con e Cain, Cohen. Cohen. Okay. Many variants of this. Há muitas variações desse nome. And these are the only ones who can be priests. E esses são os únicos que podem ser sacerdotes. And so we have these people today that are from the tribe of Levi and they are being trained. E assim nós temos esses hoje que são da tribo de Levi, eles estão sendo treinados. So that as soon as there's a temple, they're going to be able to function. E então assim que houver um templo, eles vão entrar em ação. What about the Ark of the Covenant? E quanto à Arca da Aliança? Oh, you're going to find these people that say, "Oh, I know where the Ark of the Covenant is." Ah, você vai achar gente falando, eu sei onde está a Arca da Aliança. And I want you to give me money so I can go get it. E eu quero que você me dê dinheiro para eu ir buscar para você. And some of these people are so ridiculous. E alguns deles são tão ridículos. Some man said he found this secret tunnel under the Temple Mount.
E alguns dizem que esse homem encontrou um túnel secreto sobre o monte do templo, or under Mount Calvary. ou sobre o monte do Calvário. And there he said, I saw the Ark of the Covenant. E aí ele fala, eu vi a Arca da Aliança. And there was blood that had come down through a crack in the rocks and it had dripped on the Ark of the Covenant. E o sangue caiu pela rachadura da rocha e caiu ali em cima da And I arca. took some of that blood and I had it tested for DNA. E eu peguei um pouco desse sangue, eu testei o DNA. And it was the blood of Jesus. E era o sangue de Jesus. Where did you get his DNA? E onde foi que você conseguiu o DNA dele? But people believe this stuff. Mas o povo crê nisso. Well, there are people who say, oh no, if we're going to have a temple, we have to have the Ark of the Covenant. E há pessoas dizendo, bom, se vamos ter um templo, temos que ter a Arca da Aliança. Is that true? Isso é verdade? No. Não. How do we know? Como sabemos? Well, when Nebuchadnezzar destroyed the temple in 586 BC, Quando Nabucodonosor destruiu o templo em 586 a.C., it says he took things to Babylon. diz que ele levou coisas para a Babilônia. But when they came back from Babylon, there was no Ark of the Covenant. Mas quando voltaram da Babilônia, não havia a Arca da Now, the Aliança. Ark of the Covenant, it was a box made of wood that was overlaid with gold. E a Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira e coberta com ouro. The lid was solid gold. A tampa era ouro puro. It's very likely they just took the gold, burned the box. Então, muito provavelmente, pegaram ouro e queimaram a caixa. But when they rebuilt that temple, there was no Ark of the Covenant. E quando eles reconstruíram o templo, não havia a Arca da But they Aliança. began to offer animal sacrifices again. Mas eles recomeçaram a oferecer sacrifícios de animais. In fact, they offered animal sacrifices before they had completed the temple. Inclusive, eles já estavam oferecendo sacrifícios antes de terminar o templo. And during the time of Jesus, E durante a época de Jesus, they offered animal sacrifices, eles ofereciam sacrifícios de animal, but there was no Ark of the Covenant. mas não havia a Arca da Aliança. And so it's not necessary for someone to find the Ark of the Covenant in order to restore worship in the temple. Então, não é necessário que se ache a Arca da Aliança para se poder restaurar o sacrifício no templo. Then I don't know if you've heard about the ashes of the red heifer. Of the what? Red heifer. Não sei se vocês já ouviram falar das cinzas do novilho vermelho. Da novilha vermelha. What do you Eu have? não vi. Red heifer. There you. Here, this There you. There you go. Okay. Números 19, 2. Well, the ashes of the red heifer. This is an animal that is offered in sacrifice and then burned. É um animal que é oferecido em sacrifício e depois é queimado. And then these ashes are collected and there are some rituals connected with aí- the ashes. E aí a cinza é coletada e há algum ritual relacionado a essa cinza. So the things in the temple have to be purified with these ashes before they can begin worship. E aí as coisas do templo têm que ser purificadas com essas cinzas antes de serem reutilizadas. So anyway, if you want to read about the red heifer, you can do that in Numbers 19. Então, se quiser ler sobre a novilha vermelha, pode ler em número 19, 2. Now there are people who are traveling around the world saying, I know where the ashes of the red heifer are. E aí tem gente viajando pelo mundo e dizendo, eu sei onde as cinzas da novilha vermelha estão. And if you give me money, then I'll go get those ashes. E se você me der dinheiro, eu vou lá buscar as cinzas. And then they'll be able to mix those with the new ashes of a red heifer. E aí você vai poder misturar essa com as novas cinzas da novilha vermelha. But there's nothing in here in Numbers 19 about mixing ashes from the old heifer and a new heifer. Mas aqui em número 19 não tem nada de misturar a cinza antiga com a cinza nova. So we don't have to find old ashes. Então não precisa encontrar cinza antiga. But
when they are ready to inaugurate a new temple, they will need to slaughter a red heifer. Mas quando eles estiverem prontos para inaugurar o novo templo, eles terão que sacrificar uma novilha vermelha And burn it, e queimá-la. and then they gather the ashes. E aí eles pegam as cinzas. Now, the Jews today are trying to breed a red heifer. E os judeus hoje estão tentando criar uma novilha vermelha. And they are very close, E eles estão bem próximos. but they haven't been able to produce a red heifer. Mas ainda não conseguiram produzir uma novilha vermelha. They keep finding a few white hairs. Eles continuam achando ainda alguns fiozinhos de cabelo branco. And in their view, this disqualifies the animal from being the red heifer sacrifice. E na perspectiva deles, isso desqualifica a novilha de ser a novilha vermelha para o sacrifício. But they are working at it, have been for quite a number of years now, Mas já faz alguns anos que eles estão trabalhando em cima disso. but they don't have one yet. Mas ainda não tem. Probably God working with the DNA here. Talvez Deus está trabalhando no DNA aqui. Okay. But what we do know is that in the middle of the tribulation, there will be a temple that is functioning and they will be offering animal sacrifices. Mas sabemos que no meio dos 7 anos da tribulação haverá um templo e os sacrifícios estarão ocorrendo. No temple today. Hoje não há templo. But there are groups that have gathered materials to build temples. Mas há grupos que juntaram material para construir o templo. There's this group, they've actually cut stones and done many things so that as soon as possible they can start construction. E aí tem um grupo que está realmente cortando as pedras e preparando muitas coisas para que, assim que possível, se refaça o templo. So we would understand that they would be able to construct a new temple in a very short period of time. E com isso, nós podemos perceber que eles vão ser capazes de construir o templo num período muito curto. In Ezekiel 38 and 39, Em Ezequiel 38 e 39, we have extensive prophecy temos profecia extensa that deals with the tribulation period. que lida com o período da tribulação, It describes a confederation of nations that will fight against Israel. que descreve uma confederação de nações que lutarão contra Israel. And we don't have time to go into the identification of these nations and all the things that they E do. nós não temos o tempo de entrar na identificação de todas essas nações e o que elas fazem. But in Ezekiel 38:8, Mas em Ezequiel 38 e 8, after many days you will be visited. In the latter years you will come into the land of those brought back from the sword. depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. You will be gathered from many people on the mountains of Israel, which had long been desolate. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. And it says that they were brought out of the nations, and now all of them dwell safely. Este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. But in verse 12, Mas no verso 12, it states that to take plunder, booty, stretch out your hand against the waste places that are again inhabited. isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, And against the people gathered from the nations. que se acham habitados, e contra o povo que se congregou dentre as Again, this nações. indicates that there will be a regathering of people to the land of Israel. Então, mais uma vez, isso se refere ao reajuntamento do povo de Israel na terra. But Israel will be invaded. Mas Israel será invadido, There will be great warfare in the land of Israel.
in the future. E haverá grande guerra na terra de Israel no futuro. So this group of Jews, they will be rebuilding the wasted cities. E assim esse grupo de judeus estará reconstruindo as cidades. And we see in verse 8 it says they have been brought back from the sword. E veja que no verso 8 diz que eles foram trazidos de volta, foram recuperados da espada. This is indicating that Israel has suffered much in the way of persecution and attack when they were outside of the land. Isso indica que Israel recebeu muita perseguição e ataque enquanto fora da terra. But now they come back to the land. Mas agora eles voltam à terra. And contextually, this is a gathering in unbelief. E contextualmente, esse é uma reunião, um reajuntamento em incredulidade. Because they're going to begin to believe only after this incredible invasion which is described. Porque eles vão voltar a acreditar só depois dessa incrível invasão que é descrita. If we go down to chapter 39, se nós formos mais adiante ao capítulo 39, he's talking about the invading armies. Está falando aqui de exércitos invasores. I will bring you up from the far north and bring you against the mountains of Israel. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte. And you shall fall upon the mountains of Israel. Nos montes de Israel cairás tu. Where are the mountains of Israel? Onde estão os montes de Israel? They run right down the middle of the country. Bem no meio do país. So this is called the hill country of Ephraim and the hill country of Judah. Então, esse é chamado de a parte do país de Efraim e de Judá. Okay. Jerusalem would also be included in the mountainous area. Jerusalém também estaria inclusa na área montanhosa. When Israel became a nation in 1948, they did not have possession of the mountains. Porque quando Israel voltou a ser nação em 1948, eles não tinham a posse das montanhas. But after the Six-Day War in 1967, they took control of the mountain area. Mas depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, eles tomaram o controle dessa área. You may hear this referred to on the news as the West Bank. Talvez você tenha ouvido falar disso no noticiário como, alguém sabe o nome disso? West Bank, o Banco do Oeste, Banco de Montanhas, né, do Oeste. You don't hear this on the news? Even people who speak English are trying to identify what it was like in Portuguese, but they don't remember. A gente fica com essa? O Banco do Oeste. It's the West Bank. O West Bank. Acho que assim não saiu no jornal, mas All right. tá bom. So, É isso? Okay. He gave us the name in Portuguese. okay, thank you. Cisjordânia. So, the Bible talks about two gatherings of Israel. E a Bíblia fala de 2 ajuntamentos de Israel. And the present Jewish state is not a fulfillment of prophecies that speak of the worldwide regathering in preparation for the millennium. E o presente ajuntamento de Israel não é aquele que a Bíblia fala do ajuntamento mundial e da preparação para o milênio. But it does set the stage for the judgment that God has announced in many, many passages. Mas prepara o cenário para o julgamento de Deus que é anunciado em muitas, muitas passagens. The description of Israel found in Ezekiel 38:39. A descrição em Ezequiel 38 e 39. It does fit the nation as
she now exists. Esse vale para a nação conforme ela existe agora. All we know is that at the beginning of the tribulation, Israel will be in the land. O que sabemos é que no início da tribulação Israel estará na terra. So, this is a gathering in unbelief. E é um ajuntamento em incredulidade. But there will be a restoration in faith, and that is described in some detail in Ezekiel chapters 40 through 48. E haverá o ajuntamento em fé, e isso está escrito em Ezequiel de 40 a 48. So what do I want you to remember about this? Então, o que eu quero que você se lembre quanto a tudo isso? The rapture is imminent. O arrebatamento é iminente. It will take place before any part of the tribulation. Acontecerá antes de qualquer parte da tribulação. But the rapture is not the event that begins the tribulation period. Mas o arrebatamento não é o evento que dá início à tribulação. It could take place very soon after the rapture, or it may not take place for some period of time. A tribulação pode começar logo em seguida do arrebatamento, mas ainda pode também levar um tempo. Okay. Well, let's take our break. Vamos dar um intervalo? No more than 10 minutes. Só 10 minutos.